Aleluia! A mensagem da fé com o missionário Silva Silva. Eu faço parte do Tabernáculo do Poder da Graça de Deus, a Igreja Evangélica Jesus Cristo é o Senhor, está em Santa Isabel do Pará. O endereço é o Conjunto Edilson Abreu 2, quadra A, número 27, bairro Sagrada Família. E temo, meus amigos, esta mensagem para que nós podemos entender de coração o Deus que servimos, o Deus que nós responde, o Deus que nos dá a nossa grande vitória. O Deus que não deixa o seu povo confundido. Quando buscamos o Senhor, Ele não deixa nós confundidos. Ele é o Deus que deseja guiar o seu povo por bom caminho. Se ouvimos a voz do Senhor e não endurecemos o coração, como o povo que ouviu a voz do Senhor lá no deserto, que já estava cativo, os que foram levados cativos em 430 anos, e o seu povo que estava aprisionado, a qual o Senhor enviou seu servo para libertar o seu povo das mãos de Faraó, a qual ele estava sofrendo no Egito, sendo chicoteado, passando grande necessidade. Eles eram escravos no Egito. Como tem gente hoje sendo escravo do pecado, escravo porque não conhece a palavra de Deus. Bom é nós conhecer a palavra de Deus. E o Senhor enviou o seu servo Moisés para libertar o seu povo no Egito. Hoje nós temos Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, que veio da sua glória, do seu Pai, para que todos que creiam não fiquem aprisionados, não pereça, mas quando passamos a conhecer este nome glorioso, que somente nele temos a salvação, não endureçai o vosso coração como o povo fizeram no deserto. Quando saíram do deserto, lá do Egito, o Senhor guiando por bom caminho, levando o seu povo. O desejo do Senhor era que o povo entrasse na terra em 40 dias e por falta de obediência, muitos murmurava contra o Senhor, muitos endureceram o seu coração e não prosseguia a fazer o que o servo do Senhor mandava. Então, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E é listo nós podemos conhecer e entender a vontade do Senhor. E nós temos a palavra aqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui em Jeremias, pelo profeta Jeremias, o profeta de Deus, o homem que o Senhor escolheu para levar a sua palavra. E ele fala conosco no capítulo 2, no versículo 3, em Jeremias. Olha o que o Senhor fala pelo seu profeta. Porque o meu povo fez duas maldades a mim, e me deixaram, ó manancial das águas vivas, e cavaram cisterna rota, que não retém as águas. Meus amigos, o povo que saíram do Egito, o Senhor sustentando, guiando por bom caminho, quando eles chegaram, acamparam-se no arraial, que Moisés foi ao chamado do Senhor, para receber do Senhor os mandamentos escritos em 2 pedras de tauba, a qual Moisés preparou.
o povo que agora tinha saído do Egito, o povo que o Senhor tinha libertado da mão de Faraó, dos egípcios, onde ele estava apanhando, onde ele estava sofrendo. O Senhor enviou Moisés para libertar o seu povo, para que o povo adorasse o Senhor, para que o povo servisse o Criador do céu e da terra. Mas os costumes que eles tinham, desde a sua parentela, que já tinham partido, mas eles eram acostumados. Saindo, chegando naquele lugar, aonde eles podiam estar com alegria para adorar um Deus que agora, eles estavam agora libertos de uma escravidão. Não, eles desejaram agora e pediram para Arão fazer ali um Deus para eles adorar. E ali foi constituído um bezerro de ouro, a qual eles agora começaram a dançar, começaram a se alegrar, não em um Deus criador do céu e da terra, mas em uma imagem feita pela mão de homem que nem tem nenhuma serventia. E quando o Senhor Deus viu eles em festa, o Senhor disse a Moisés: vai, porque o teu povo se corrompeu. Naquele momento, o Senhor não disse mais o meu povo, ele disse: vai, porque o teu povo se corrompeu. E Moisés descendo ali, vendo ali a festa, eles estavam ali animados, olhando para uma estátua de ouro que foi constituída. Eles não estavam mais olhando para um Deus todo-poderoso. Tem muita gente hoje que entregaram a sua vida a Jesus Cristo e em qualquer situação de dificuldade, enfermidade, em qualquer situação de aperto, de desespero, eles não recorrem a um Deus todo-poderoso que é Jesus Cristo. Ele recorre ao homem, ele recorre àquilo que vai tirar eles da presença de Deus. Porque quando passamos a conhecer o Senhor e somos conhecidos do Senhor, eu recorro a um Deus que me responde. Eu recorro a um Deus que me dá resposta. Eu recorro a um Deus que eu oro por aqueles que estão necessitados e Ele vai me responder, porque Ele é o Deus que responde. Meus amigos, olhe somente para o único Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo. Ele é do princípio da criação, Ele é de ontem, Ele é de hoje, Ele não muda. Nós precisamos mudar e tomar uma posição real de servir o único Senhor e verdadeiro Deus e crer neste nome. Ele não vai te deixar no aperto, Ele não vai te deixar ser abalado, ser abatido, Ele não vai te deixar que o inimigo te oprima. Ele é o Deus que nos dá o socorro, Ele é o Deus que se faz presente a um povo que invoca o seu nome e que não divide a glória, porque o Senhor Deus não divide a sua glória com outro. Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Criador, Ele não foi criado, Ele não foi feito, Ele fez o homem para ser o seu amigo. E muitos homens, homens de dores, perversos, estão deixando o Senhor, muitos não querem o conhecimento de Deus e muitos vão perecer, porque todos que não têm, todos que deixam esta fonte de águas vivas, que é o Deus vivo todo-poderoso que nós responde, o Deus que nós ensina o caminho, se pedimos a Ele para que Ele ensine o caminho da verdade, Ele ensina e esta verdade só está com Cristo Jesus. E quando conhecemos esta verdade, se vivemos para Ele de fato, se vivemos para Ele de verdade,
Ele não vai nos abandonar. Ele é, ó Senhor, que nos garante a nossa salvação. Ele tirou o povo do Egito com seu braço poderoso, braço estendido, mão forte, operando grandes maravilhas. E agora o povo deixa ele para adorar uma estátua de ouro que foi feita pela mão do homem. Então não podemos, meus amigos, podemos ter uma direção pelo Espírito de Deus para que podemos servir ao Senhor. Olha aqui, que mensagem que vem pelo profeta de Deus. Aleluia. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. Quando recebemos o Senhor e deixamos o Senhor, fizemos duas maldades. Quando recebemos Jesus Cristo, recebemos o Pai, nós recebemos como filho. Quando rejeitamos Jesus Cristo ou deixamos Jesus, já recebeu Jesus Cristo como único Salvador, agora deixa a fonte de águas vivas. Ou que ainda não conhece a Deus, está rejeitando o nome do Filho de Deus, assim está fazendo duas coisas más, porque está rejeitando o Filho, e assim como rejeitamos o Filho, também o Pai nós rejeita, porque o Pai ama o seu Filho e enviou o seu Filho para nós salvar. Coloca essa mensagem no teu coração. Se esta palavra fala contigo ao teu coração, não deixe, meu amigo, ainda é tempo para se acordar, ainda é tempo enquanto há vida ainda há esperança. E a esperança só está somente neste Deus. Não deixe de beber da fonte de águas vivas, que é de nosso Senhor Jesus Cristo, buscar. Quando temos Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo. Mas não devemos querer cavar cisterna que não existe, é o engano do inimigo, porque o Salvador somente é este nome. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus poderoso que nos sustenta, que nos guarda, que nos livra e que nos leva aonde é que para nós ir. Para onde é que você quer ir? Eu quero chegar à eternidade. Eu quero a minha salvação. E se você crê e você acredita neste nome, em nome de Jesus Cristo, compartilha esta mensagem da fé com teus amigos, para que esta mensagem chegue mais e mais além, em outros lugares, e todos que creem em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados em nome de Jesus.